Olá, tudo bem com você? Vamos falar a respeito de potenciação e ideias iniciais. O assunto então da aula de hoje, nós vamos aprender a respeito de potência, vamos falar sobre base, expoente, números quadrados perfeitos e também sobre os números cúbicos perfeitos. E para dar a introdução aqui sobre o assunto de potenciação, vamos contar a história do Joãozinho que queria fazer a corrente do bem. Para realizar essa corrente do bem, ele quis convidar 3 amigos. Então, para iniciar essa corrente do bem, ele convidou 3 amigos. Só que então, ele teria que ele queria que cada um desses seus amigos convidasse outros 3 amiguinhos para dar continuidade a essa corrente do bem. Então ele disse assim, olha, eu estou fazendo uma corrente do bem que é para dizer coisas boas para cada um dos meus colegas. Então eu quero que vocês também partilhem dessa ideia e continuem contando coisas boas e fazendo coisas boas para outras 3 pessoas. E assim foi. Então, cada um dos colegas do Joãozinho tinha que passar essa ideia para frente para outras 3 pessoas diferentes. E assim foi sucessivamente, cada um contando para outras 3 pessoas diferentes e fazendo coisas boas para outras 3 pessoas diferentes. E assim, na segunda etapa, já tinham 9 pessoas fazendo parte desta corrente do bem. E na terceira etapa, quantas pessoas será que já faziam parte dessa corrente do bem que Joãozinho iniciou? Bom, antes de responder essa pergunta, vamos prestar atenção na quantidade de pessoas que cada um desses amigos aqui tinham que convidar. Joãozinho convidou 3. Cada amigo do Joãozinho tinha que convidar mais 3. E cada amigo que o amigo do Joãozinho convidou também tinha que chamar mais 3 amiguinhos. Então, vamos ver como que ficou os cálculos então. Na primeira etapa, foram 3 convites, que foram os 3 amigos que o Joãozinho convidou. Na segunda etapa, foram enviados 9 convites, ou seja, 3 vezes 3, 9. Na terceira etapa, foram 27 convites. Por quê? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Quer dizer, então, que na terceira etapa foram convidados 27 amigos. Aí, se tivesse mais uma etapa, seria, então, 27 vezes 3, que daria 81. Essa ideia de multiplicação de fatores iguais faz parte de uma nova operação da matemática, que é a potenciação, que nós daremos início de estudos essa semana. Então, alguns exemplos aqui de potenciação. 3 vezes 3, que é igual a 3 ao quadrado, ou 3 elevado à segunda potência, ou até, numa linguagem mais comum aí que o pessoal costuma utilizar, 3 elevado a 2. Também 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 elevado ao cubo, ou 3 elevado à terceira potência. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 elevado à quarta potência. Então, quando nós temos uma potenciação, a base é um fator que se repete. E o expoente indica quantas vezes esse fator vai se repetir. Ou seja, a base é esse número grandão que aparece aqui. O expoente, esse número menor. Porém, o expoente, ele vai indicar quantas vezes eu vou repetir o fator base. Se o expoente aqui é 2, significa que eu vou repetir a base 2 vezes. Então, 3 vezes 3 vai ser igual a 9. E 9 é o quê? É o resultado da potenciação, que é conhecido como potência. Então, a potência é o resultado da potenciação. Então, é preciso tomar muito cuidado na hora de fazer o cálculo pelo seguinte: o expoente indica quantas vezes eu vou repetir esse número aqui, que é a base.
eu não faço a conta assim, 3 vezes 2 que é 6. Eu faço o cálculo repetindo a base. Como o expoente é 2, eu vou repetir a base 2 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. Eu vou repetir a base quantas vezes for necessário, de acordo com o valor do expoente. Vamos para alguns exemplos aqui. 2 elevado à quarta potência. Como que nós calculamos? Vamos lá, repetir o fator 2 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4 fatores 2. Vamos calcular. 2 vezes 2, 4. Depois eu faço 4 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, chegamos ao resultado 16. Então, sempre as multiplicações são simultâneas. Porém, eu posso associar de formas diferentes. Eu poderia ter feito 2 vezes 2, 4, anotado o resultado. 2 vezes 2, 4, anotado o resultado. E 4 vezes 4, 16. Por exemplo, 2 elevado à sétima potência. Coloco aqui os 7 fatores 2. E posso fazer a associação de formas diferentes. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. Eu tenho mais outros 2 fatores aqui, que dá 4. Outros 2 fatores 2, que multiplicados dê 4. E esse 2 aqui que sobrou, o que eu faço com ele? Baixo ele aqui, né? Copia novamente. O que eu faço agora? Vou continuando as multiplicações. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 2 dá 8. E agora eu multiplico 16 por 8. E 16 vezes 8 vai dar 128, que é o resultado de 2 elevado à sétima potência. Eu também poderia ter feito assim. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Também uma outra forma de calcular a potência. Tá? Também, dentro da potenciação, temos a questão da leitura. Tá? Então, para uma das maneiras de ler uma potenciação é mencionar o número da base seguido pelo número do expoente, indicando uma ordem. Por exemplo, a base é 3. 3 elevado à segunda potência, 2 elevado à terceira potência, 4 elevado à quinta potência, 10 elevado à quarta potência. Porém, o expoente 2 e 3, eles também recebem uma leitura especial. Quando o expoente é 2, nós falamos também 3 elevado ao quadrado. Quando o expoente é 3, podemos falar elevado ao cubo. Tá? Isso a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, porque tem uma relação com lados de quadrado e lados de cubo. Então, quando o expoente é 2, eu posso falar elevado ao quadrado, e quando o expoente for 3, posso falar também elevado ao cubo. Aqui alguns exemplos de potenciação. Veja bem, quando o expoente aqui for 4, indica que a base tem 4 fatores iguais. Aqui, ó, sexta potência de 2, quer dizer que é 2 elevado à sexta potência. Décima potência de 2, 2 elevado à décima potência. 7 elevado à segunda potência, quer dizer, 7 elevado a 2. Outros exemplos. Calcule as potências quando a base é 2 e o expoente é 3. Então, a base 2, expoente 3, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O expoente é 3 e a base é 4. Então, se o expoente é 3 e a base é 4, faço 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. A base é 5, o expoente é 3. Então, 5 elevado a 3 é igual a 5 vezes 5, 125. 5 vezes 5, 25. Vezes 5 dá 125. Então, 5 elevado a 3 é igual a 125. Então,
aqui eu tenho alguns exemplos de potências de forma diferente. Quer dizer, eu lhe dá a base, falo o expoente, aí eu tenho que montar a potenciação e efetuar o cálculo. Agora nós temos a representação geométrica. Veja bem, aqui eu tenho um quadradinho de lado 1, um quadradinho de lado 2, um quadradinho de lado 3 e um quadradinho aqui com lado 1, 2, 3 e 4. Então, observa a sequência, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Quantidade de quadradinhos aqui que compõem essa figura 1. Essa figura tem 4 quadradinhos que compõem ela. Essa figura tem 9 e essa tem 16. Bom, vamos pensar aqui. Na primeira figura, se eu for calcular a área do quadrado, eu faço lado vezes lado. Então, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. E aqui, né? Como que eu faço? Que multiplicação de fatores iguais que eu tenho que fazer para dar 9? E que multiplicação de fatores iguais aqui eu tenho que fazer para dar essa quantidade de quadradinhos? Vamos observar esse primeiro aqui, ó. Multiplicação de fatores iguais. 1 vezes 1 dá 1. Potenciação, 1 elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque eu tenho dois fatores iguais. A potência, sempre que falar em potência, é o resultado do meu cálculo, o resultado da potenciação. O segundo quadradinho, o lado dele é 2. Então, 2 vezes 2, 2 elevado a 2, 4. Mas e o terceiro quadradinho? Bom, o terceiro quadradinho, o lado é 3. 3 vezes 3, bom, como que ficaria a potenciação? 3 elevado a 2. A potência, 9. Porque 3 vezes 3 dá 9. O quarto quadradinho, 4 vezes 4, 4 elevado a 2. E 4 elevado a 2 dá 16. O quinto quadradinho, 5 vezes 5, que dá 5 elevado a 2, que é igual a 25. Se eu tivesse um sexto quadradinho, 6 vezes 6, que seria 6 elevado a 2, que daria 36. Observe essa sequência de números. 1, 4, 9, 16, 25. Todos esses números eu consigo formar quadrados. Tá? Então, com essa quantidade de valores aqui, eu consigo formar quadrados. Ou seja, esses números são conhecidos também como números quadrados perfeitos. Tá? Então, observe que a sequência 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, depois o 64... eles são números conhecidos como números quadrados perfeitos, ou seja, através deles eu consigo montar quadrados. Então, como que eu obtenho a sequência dos números quadrados perfeitos? Né? Essa sequência ela é obtida quando eu elevo ao quadrado a sequência dos números naturais, né? A partir do 1. Então, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, 9 ao quadrado, 10 ao quadrado e assim por diante. Né? Você tem as anotações aí no livro didático, volume 2, lá na página 7. Né? Na página 7 você encontra mais anotações a respeito então dos números quadrados perfeitos. Da mesma forma, nós temos a relação dos números cúbicos perfeitos. Então, observa o cubo. O cubo ele tem as três dimensões. Tem a largura, a altura e o seu comprimento. Só que o cubo ele tem as três medidas sempre iguais. Então, o cubo ele tem, por exemplo, lado 1 por 1 por 1, 2, 2 e 2, 3, 3 por 3, 4, 4 por 4 e assim por diante. Então, as dimensões do cubo são sempre iguais. Então, o que acaba acontecendo? No primeiro cubo, de dimensão 1, eu vou ter as três medidas iguais, comprimento, largura e altura. No segundo cubo, cada aresta dele, ou seja, cada lado, vale 2. Então, eu tenho as multiplicações da seguinte forma. 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2
é 2 elevado à terceira potência, que vale 8. Depois, no terceiro cubo, 3 vezes 3 vezes 3, que dá 3 elevado à terceira potência, que vale 27. Por quê? 3 vezes 3 são 9, vezes 3, 27. E essas sequências são conhecidas como sequência dos números cúbicos perfeitos. Da mesma forma que nós encontramos quadrados perfeitos elevando à segunda potência os números naturais, os cúbicos perfeitos nós encontramos elevando cada número natural à terceira potência a partir do 1. Tá? Então, pode ser obtida elevando-se à terceira potência o número correspondente à posição ocupada pelo cubo. Então, essa é a sequência dos números cúbicos ou cubos perfeitos, porque através desses números eu consigo encontrar os cubos. Agora, potências com o expoente 1. A gente vai avançar um pouquinho mais aqui a respeito da potenciação e falar a respeito de algumas propriedades. Tá? Então, todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, veja só, 13 elevado a 1 vale 13. 3 elevado a 1 vale 3. 7 elevado a 1 vale 7. 10 elevado a 1 vale 10. 4 elevado a 1 vale 4. 8 elevado a 1 vale 8. Quer dizer o quê? Qualquer base que eu eleve a 1, o resultado é a própria base. Então não muda. Tá? Então qualquer número que eu elevo a 1, o resultado vai ser aquele número. Uma outra propriedade que eu tenho também, que é muito importante no estudo das potências, é quando eu tenho o expoente zero. Só que tem que tomar muito cuidado, porque olha só, todo número natural diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Tá? Só não vale o zero elevado a zero. Tá? Zero elevado a zero não existe dentro aqui desses cálculos de matemática que a gente está fazendo. Tá bom? Então, quando a base for zero elevado a zero, aí eu escrevo lá na frente que não existe. Tá? Agora, do restante, tudo que for elevado a zero, o resultado vai ser 1. Qualquer base, então, diferente de zero elevado a zero, o resultado dela sempre vai ser igual a 1. Tá? Qualquer valor aqui elevado a zero, o resultado dessa potência vale 1. E algumas orientações, então, para vocês darem sequência aí nos estudos. Então, no caderno de atividades, volume 2, resolva as atividades das páginas 4, 5 e 6, aí vai de acordo com o que foi passado aqui de orientações. No livro didático, atividades da página 5 até a página 8, conforme os exemplos aqui. E no livro didático, hora de estudo, página 22, exercícios 1, 2 e 3. E também, no decorrer aí da semana, a gente vai passar as orientações também do SPE, tem uma parceria aí junto com a gente para a resolução de exercícios aí também do nosso livro didático. Uma ótima semana de estudos para você e até a nossa próxima aula.